falar sobre uma temática muito interessante, fica até melhor eu me aproximar e eu vou falar aqui bem próximo de vocês que fica melhor. Então, eu vou falar hoje sobre a ancestralidade e empreendedorismo, que é uma temática que eu abordei na atividade anterior, mas é sempre bom deixar aqui bem registrado para o pessoal também que não conseguiu comparecer, né? Aprender aqui nas minhas redes sociais. Principalmente para você que é empreendedor e para você que é empresário, é bom ouvir um pouco sobre essas temáticas, porque fala sobre os teus antepassados, não é? E algo que tens hoje como carreira, como profissão, como trabalho, não é? Que é empreender. Negociar, não é? Então é praticamente isso aí. Mas o que é que tem a ver, afinal de contas, ancestralidade e empreendedorismo? Parece não ter muita ligação, certo? Sim, mas vais perceber que na verdade tem até demais quando ouvires a explicação que eu estarei dando aqui. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e deixar seu comentário. Então, muito obrigado aí pelo seu like e a sua partilha. Bom, vamos naquilo que realmente interessa. Quando nós falamos sobre ancestralidade ou empreendedorismo, antes eu vou explicar especificamente aqui o que é ancestralidade. E definições simples. Nas definições simples, nós teremos ela como ancestralidade como a vida do passado, ou seja, aqueles que vieram antes de nós, a antiguidade. Nas nossas línguas, por exemplo, Quimbundo, eu acho que em Umbundo, em Kikongo, e na língua Zulu, antepassados nós chamamos de Banculo. Banculo, quer dizer, a antiguidade daqueles que vieram antes de nós, os nossos antepassados, certo? Ok. No entanto, se você existe hoje e tens uma família hoje, é porque teve uma linhagem que viveu e vivia lá atrás. Para hoje você estar aqui hoje é porque tens uma linhagem, você está vivendo uma linhagem. Você não se inventou agora, não é? Então, isso até dentro de próprias questões científicas, quando falamos da herança genética, DNA genética, que você herdou do teu pai, da tua mãe, a tua mãe herdou dos teus avós, dos avós, dos bisavós e assim sucessivamente lá atrás. No entanto, você é herdeiro genético, né, consanguíneo, de uma linhagem de pessoas que viveram lá em tempos antigos, lá em tempos passados, ok? Que serão eles os teus antepassados, ou em termos não é, mais sofisticados, ancestrais, ok? Pois bem, se nesse caso percebemos que lá no passado existiram, não é, povos antes de nós, que através delas nós estamos aqui, a pergunta é, como é que eles viviam? De que forma eles viviam? Como é que eles governavam o seu território? Como é que eles partilhavam os seus produtos? Como é que eles lidavam com as coisas? De que forma? No entanto, há muitos sistemas que nós tínhamos, como um dos sistemas Ubuntu, não é? A União. Dentro desses sistemas, quando se arrecadava tantos produtos, dividiam na mesma proporção para cada família, por exemplo, certo? Mas só que não existia só esse sistema, porque mesmo dentro do sistema Ubuntu, que é a União dos povos, não é? Que é essa questão mais comunitária, porque nós vivíamos em comunidade, não em sociedade. Em sociedade vivemos hoje, porque sociedade é negócio, mas comunidade é família. Ok? Por isso é que nós temos a cultura, ainda temos hoje, mais velhos de respeito, pai do outro pai, vizinho, família, e assim sucessivamente. Os mais velhos que estarão acompanhando aqui vão testemunhar e vão confirmar que de facto era assim como nós vivíamos, certo? Ok. Mas como até mesmo dentro da comunidade existe particularidade, havia divisão. Existiam coisas públicas que todos nós poderíamos usar livremente, mas existia também particularidade, certo? Exatamente. Indo ao ponto principal, é a questão aqui é empreendedorismo. Entanto, todo mundo já ouviu falar, não é, sobre permuta, troca de produto, né? Lá atrás faziam troca de produto. Por exemplo, o que aqui seria a permuta? Aquilo aí, eu tenho batata, o mano tem milho, eu vou pegar um pouco do meu milho, vou trocar com aquele que tem batata. No entanto, nós fizemos troca. Eu vos pergunto uma coisa, esse ato de eu trocar um produto que eu tenho com algo que alguém tem e eu não tenho e vamos trocar para mim também ter, como é que se chama em termos modernos? Negociação. Ou seja, nós estamos a negociar para trocarmos um produto, porque se trocarmos um produto é porque nós fizemos o quê? Nós negociamos. Ou seja, aí vem o princípio de negociação. O princípio de negociação. Estão a ver como é que está ligado com a
a ancestralidade, porque os teus antepassados lá atrás já faziam isso, certo? Bom, se conseguiu entender até aqui, então vais entender outros passos que estarei aqui explicando. No entanto, só que dentro da troca, da negociação do produto, tem outros elementos, tem outras questões. Por exemplo, suponhamos que ele tem tanta batata, eu tenho tanto milho. Vamos trocar, só trocar. E se eu trocar uma quantidade maior e ele dá para mim uma quantidade menor, não vou aceitar. Até mesmo senhoras lá nas aldeias não iam aceitar, mas não é justo. Como eu estou a te dar uma boa quantidade de milho e o mano só está a me dar 2 batatas, 3 batatas, não é justo. Te dê muito milho. No entanto, temos que fazer o quê? Temos que calcular. No mínimo, me dá 5 batatas, eu vou te dar 2 quilos ou 3 quilos de milho que bate, não é, com o que me estás a dar. No entanto, assim vai ser justo. Como é que se chama esse ato dentro do empreendedorismo? O princípio de ajustes de conta. Estão a entender? Ajustes de conta. Os teus antepassados faziam ajustes de conta, sim ou não? Quando faziam negociação, permuta, só trocavam, não tinha questões de ajustes de conta. Estou a trocar com o quê? O que ele está a me dar, preciso? Se eu preciso, em que quantidade ele está a me dar? Eu estou a lhe dar muito. Achas que não pensavam nisso? Pensavam. Se pensavam, por isso é que se chama princípio de negociação, princípio de negócio. E se estamos a calcular a quantidade, princípio de ajustes de conta. Tu vais dizer que isso é mentira. Então, como é que faziam a chamada permuta? Estão a entender agora? Muito bem. Fico feliz de saber que vocês estão a entender e perceberem que os vossos ancestrais faziam negócio. Ok? Vamos continuar. No entanto, mas apesar, né? Ou então, já falamos aqui de ajustes de conta. Será que era só isso que acontecia? Vamos lá. Numa situação, por exemplo, em que o senhor que troca milho com a batata, mas esse milho, ele troca onde? Como é que ele gera esse milho? Quando acaba, quem é que ele vai pedir? Ele vai pedir nos outros ou ele reserva para depois semear em tempos de chuva? Esse ato de reservar um pouco de milho lá na bacia dele, lá na cabaça dele, que fica lá no canto da casa, um pouco do milho, porque ele recolheu o milho que ele vai para o consumo, mas tem um pouco que ele reserva porque ele, como é inteligente, sabe que a chuva daqui a nada está a vir, vai precisar semear. O ato dele preservar um pouco de milho lá no seu cantinho, como é que se chama dentro do termos moderno, no chamado empreendedorismo? O ato de reservar. Chama-se princípio de economia. Ou seja, o teu avô lá atrás, que reservava um pouco de milho para semear depois, quando a chuva vier, ele era econômico. Então, teus antepassados sabiam sobre economia. Certo? Porque se não for assim, me explica por que ele reservava um pouco. Por que não consumia todo? Por que reservava um pouco? Então ele economizava, então ele sabia sobre economia. Os teus ancestrais. Já temos 3 coisas aqui resolvidas. Princípio de negociação, ajustes de conta e economia. Está dentro do que estou a lhe contar hoje, como sendo o ato da ancestralidade, de como os teus antepassados faziam negócio. Certo? Pronto. Para não ir lá no Egito, na Etiópia e essas regiões todas. Estamos mais aqui próximo mesmo, em que você vai se lembrar lá no Quimbo, ok? Estamos a chamar de províncias, entre outros. Então, isso aí é para entender com muita facilidade e perceber que não é que o empreendedorismo não é novidade. Não é novidade. Não é coisa que chegou agora. Nossos antepassados já faziam. E eu estou a vos provar aqui por A mais B. Coisas que antropólogos, entre outros, muitos estudiosos, entre outros, não conseguem falar de forma tão clara e simples como eu. No entanto, por isso que eu vos estou a pedir que segue a mesma página. Deixem os vossos comentários, partilhem, ajudem esse canal a crescer. Porque eu ensino conteúdos em comum e que, com certeza, se passares esse canal, talvez já não vais voltar a me ver. Continuando. Então, falamos aqui a questão da economia. Mas esse ato dele preservar, e quando vem chuva, não é? A época da chuva, ele pega os milhos que ele preservou e vai semear no campo para mais tarde
colher a quantidade que duplica, né? Porque se semeia milho, não vai colher a mesma quantidade, pelo menos mais do que aquilo. Isso se a terra vingar, né? E com certeza a terra vai vingar porque a nossa terra é fértil. Mesmo até você deitar um caroço, cresce sozinho sem semear, certo? Então, bom, então a terra já é garantia de que de facto vai dar, certo? Ok, apesar de ter alguns problemas aí, estamos a falar dos animais, estamos a falar dos insetos, estamos a falar dos javalis, animais mesmo que vão devorar aí a plantação. Nesse caso da plantação, seria, por exemplo, o mercado é instável. O mercado é instável. Por que é instável? Porque não há garantia 100% de que de facto vai vingar a mesma quantidade que o indivíduo investiu. Por quê? Porque às vezes pode não chover na mesma proporção, porque às vezes os insetos podem comer, porque os animais podem devorar uma parte da plantação, que em termos modernos vamos chamar mercado de compra. Mercado de compra. E o ato dele semear significa o quê em termos modernos, em termos científicos? Como é que se chama hoje? Não é? O ato dele, depois de preservar e chegar o tempo de plantação, ele plantar, chama-se princípio de investimento. O princípio de investimento. Ele preservou, guardou a sua economia ele investiu. Investiu. Porque investiu na terra para dar mais. Esse é o princípio do empreendedorismo. É isso que o empreendedorismo ensina em termos modernos, com palavras modernas. A única coisa que se diferenciou hoje é o quê? É que no lugar de um produto, temos o quê? Temos o chamado hoje dinheiro. É que a troca agora vai fazer com o dinheiro. E que você vai agora ter que aprender e saber gerir o dinheiro. No entanto, a sistematização é que é um pouco muito mais agressiva do que a anterior. Mas o princípio e a regra é a mesma. É só você substituir tudo que eu te falei. Substitui a batata, substitui o milho, substitui a terra, substitui a cabaça do milho, substitui com termos modernos. Vais perceber que é exatamente a mesma coisa. Logo, a ancestralidade do empreendedorismo tem exatamente coisas em comum. Por quê? Porque os nossos antepassados não precisaram aprender sobre negociação. Eles sabiam negociar. Os teus avós faziam negócio. Para os árabes virem aqui em nossos territórios, para os europeus, para os judeus, por exemplo, pisarem pé no Egito, e depois Etiópia, entre outros, nós negociávamos, nós fazíamos negócio, nós trocávamos produto. Nós sabíamos, e isso é um ato natural. Isso não é uma coisa que para se entender. Precisa ser na faculdade e passar a vida toda. Não estou a dizer que não deve fazer faculdade. Temos que sim que fazer. Mas você precisa entender que essa é uma coisa que naturalmente o ser humano já faz. Só são os termos que mudaram. Por exemplo, contabilidade. Você acha que todos os antepassados não sabiam sobre contabilidade? Não sabiam. Vê o próprio termo. Conta e habilidade. Ou seja, a habilidade de fazer contas. Mas então os teus avós estavam lá no mato, não sabiam quanta quantidade de cabrito eles tinham. Quantos cabritos tinham? E quantos estavam prenha, que estão para nascer? E quantos viam? Se eles sabiam tudo isso, quantos cabritos tinham, quantos boi tinham, quanto de sacos ou de banheira de produto se tirou, quanto de pessoas tem na aldeia, quantas casas tem, quanto do prato tem que se servir para chegar para X de pessoa. Isso é contabilidade, é a arte de contar número. E em Kimbundu, nas nossas línguas, temos contagem, nós temos. Se temos numeração nas nossas línguas, então nós sabíamos sobre matemática, então nós sabíamos sobre divisão. Então nossos ancestrais, nossos antepassados, sabiam sobre multiplicação. Tem dúvida? É simples. Se você sentar com uma senhora que mal sabe ler, sabe escrever, não é? Não sabe falar bem o português no português,
não é? Mas faz negócio, vende, às vezes um pouquinho do carvão, às vezes um pouquinho da banana, às vezes... Mas vende, faz negócio, sabe sobre conta. Vai ainda lá tentar ainda lá gravar. Ele vai te dizer, está a faltar 10, está a faltar 20, está a faltar 50. Então nós sabíamos. A ideia de que nós não soubemos nada e que para sabermos temos que ir aprender tudo na escola é falso, está errado. Nós sabíamos sobre negociação e nós soubemos sobre investimento. Isso tudo que eu vos expliquei agora é sobre o princípio de investimento, o princípio do empreendedorismo. E como empreendedor, você precisa entender isso. Você precisa perceber sobre como negociar, onde negociar, principalmente conhecer a cultura desse povo para saber em que vais negociar para o teu produto render, vingar. Isso seria conhecer a terra aonde vais pôr o milho. É só. Em que eu vou investir? É uma coisa como o teu antepassado a dizer, qual é a terra boa para mim semear? Porque toda terra é boa, mas tem partes melhores. Entende? Hoje, em tempos modernos, você está a dizer o quê? Em qual área vou investir o meu negócio? Em qual área, aquele senhor do mato que está a dizer, em qual área vou investir o meu milho? Entende? Só a linguagem que mudou. Como a linguagem mudou, passa-se a ideia de que eles não sabiam. Passa-se a ideia que eles não entendiam sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre investimento, sobre economia, sobre a matemática, sobre... Nós sabíamos tudo isso. No entanto, a ancestralidade e empreendedorismo estão interligados porque isso nós praticamos todos os dias das nossas vidas. Assim como estão a fazer hoje, lá no passado já faziam. E sobre o dinheiro, como temos hoje, aqui em África, nós já tínhamos dinheiro, moeda. Tínhamos moedas aqui. As chamadas... aquele que nós temos hoje conhecido como Zimbo. O que é Zimbo, então? Zimbo é o quê? Não era uma peça, um objeto importante que se usava como dinheiro? Sim ou não? Então, como é que você acredita na história de que nós não sabíamos sobre isso, não entendíamos sobre isso e que graças aos outros começamos a entender a respeito de investimento, de trabalho, de negócio, de economia, de divisão? Tá vendo que não faz sentido, mano? Então é isso. Se acompanhou até aqui, muito obrigado, não é? Repito, siga o nosso canal, deixe o seu comentário e nos apoia, não é? Com alguma coisa, se possível for, os dados estarão nas descrições. Obrigado, tamo juntos, até já. Licença. Chanja la ibana, uko tiko kuipa.